Meus irmãos, mais uma vez, na reflexão da tarde, nessa oportunidade sadia e benfazeja para os nossos corações, nós estamos aqui, apóstolo, recordando a vida de Jesus que é necessária, principalmente no momento das trovoadas que nós estamos passando. Recordar Jesus no Evangelho não é só folhear o livro Luz. É necessário que nós passamos a sentir que a letra desse Evangelho, esse edifício de redenção das almas, passa para a prática das nossas ações. Que as nossas atitudes nessa hora, então, sejam adequadas ao que o Evangelho nos pedir na tarde de hoje. Vamos abrir aleatoriamente o nosso livro, o nosso conteúdo, roteiro de bênção para as nossas almas, pedindo a Jesus para abastecer as nossas almas, os nossos espíritos ainda tão atormentados. E é nesse intervalo que Alexandre e eu estamos comunicando a todos os corações que nos esperam, pedindo o manto sagrado de Jesus para estar com todos os corações aflitos, os corações ainda que não acordaram para a vida do Mestre. Assim, meus irmãos, contrito e em contrição com o plano espiritual, nós vamos mais uma vez abrir a nossa pequena tarefa, conscientes que somos devedores do Cristo e que a nossa garganta tem um grito sempre para dizer a Ele, que é o grito da gratidão. Que possamos então, nessa hora, curvar as nossas almas mais uma vez e assim sentir que o Mestre está conosco. Olá a todos! Esperamos que estejam todos bem. Mais uma vez aqui estamos para fazer esse Evangelho bendito, Evangelho no Lar, de domingo, aqui na casa da Donda, da Neuza. É sempre bom a gente agradecer primeiro, porque com o tempo o espírito imortal ele vai reconhecendo que aqui na Terra todas as vivências e oportunidades que nós temos são bênçãos de Deus. E quando a gente consegue entender isso, a gente só trabalha para o nosso progresso espiritual, mesmo vivendo aqui na Terra, vivendo no meio das coisas materiais, porque aí nós vamos tendo o entendimento que sim, que nós temos de viver no meio material, porque o meio material são os instrumentos que nós temos para alcançar a nossa elevação espiritual. É por isso que tudo foi feito para o espírito imortal, para o ser humano que aqui está, e não ao contrário. A Terra foi feita para nós. Todos os planetas moradas do Pai foram feitos para nós, escolas moradas. E quando nós percebemos isso, e aí que nós vemos mais a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus e a oportunidade bendita que todos nós temos de estar nessas escolas, não é? E hoje então nós vamos trabalhar o capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. Então vamos lá. Não penseis que vim destruir a lei e os profetas. Eu não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Porque eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja cumprido perfeitamente. Até um único J, em um só ponto. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Quem disse isso foi o Cristo. E muitos perguntam assim, tá, o que ele quis dizer com o não vim destruir a lei? Ele quis dizer que não veio destruir o que já havia sido proposto antes pelos profetas e principalmente por Moisés. Ele não veio destruir, mas ele veio complementar. O que quer dizer? O que nós já que estamos agora nos adentrando à religiosidade, conhecendo mais os ensinamentos religiosos e os espirituais, nós vamos entendendo o que eu disse na introdução. Que nós estamos em uma escola. E o que é mais natural que uma escola, ela vai passando assim, ela vai sendo assim gradativamente, vindo mais conteúdos.
E muitos conteúdos vão acrescentando no que a gente aprendeu antes. Então o que a gente aprendeu nas séries iniciais, depois então vem o ensino médio, depois vem a faculdade, depois vem a vivência na vida como um todo, e tudo isso vai complementando o que a gente já aprendeu, é tudo progressivo. E na época que o Cristo veio, muitos doutores da lei acreditavam que o Cristo veio destruir as leis de Moisés, porque ele estava modificando algumas coisas. Só que na realidade ele estava acrescentando. E por que isso? Na realidade, o que eu acredito? Que todos nós somos cristãos já desde quando começamos a caminhar nessa terra. Desde a vinda do Cristo. E muitos dizem assim, mas como assim? O cristianismo surgiu depois da vinda do Cristo. Mas quando a gente vai estudando a doutrina espírita, nós vamos percebendo que na realidade o Cristo já está governando este planeta antes mesmo dos espíritos encarnarem nele. Então quer dizer que já existe um espírito crístico governador deste planeta, regendo-o antes de nós podermos estar aqui em espírito e verdade, tendo as nossas vivências. Todos os profetas que vieram antes, inclusive Moisés, vieram a mando de quem? A pedido de quem? Missionários de quem? Do Cristo. Então quer dizer que todos os ensinamentos que os outros vieram para nos trazer, vieram do Cristo. Tanto que nós podemos ver nas Escrituras que o Cristo diz assim, façais ao outro o que gostaria que lhe fosse feito. E se nós formos observar no caminhar da humanidade, desde lá atrás até os tempos atuais, nós vamos encontrar vários filósofos que disseram essa frase de várias outras maneiras, mas chegando no mesmo entendimento. E por que eles trouxeram então essa frase assim tão semelhante? Porque vieram de quem? Nada mais do próprio Cristo, que os orientou para nos ensinar dessa maneira. Então, e aí vem o próprio Cristo, o próprio governador da terra, e reencarna entre nós para então poder dar seguimento no que nós aprendemos até então. E muitos perguntam assim, mas por que ele veio então agora em espírito e verdade? Por que ele não continuou fazendo o que ele fazia antes? Ele não enviou Sócrates, ele não enviou Platão, ele não enviou tantos outros missionários e profetas, o próprio Moisés, João Batista. Por que agora ele mesmo que veio? É porque o que acontecia? Nada mais natural que na evolução do espírito, para nós que ainda somos espíritos imperfeitos e os que são espíritos bons, nada mais natural que às vezes eles erram em alguma coisa. Como assim? Vamos entender o caso, por exemplo, de Davi. Davi foi um missionário de Deus aqui na Terra. Ele buscou nos auxiliar da melhor maneira que podia. Só que ele falhou em um momento no qual ele se apaixona pela esposa de um amigo dele. E o coloca, este amigo dele, à frente de batalha para que ele morresse. Para que ele pudesse ficar com a esposa dele. Olha só, ele errou neste ponto. Vamos lá atrás também com Elias, quando o espírito que foi João Batista, também foi Elias há 850 anos atrás de Cristo. Ali também ele veio a mando de Deus, e ele consegue com muita firmeza esse objetivo. E ele prova para Israel que existe um Deus único. Na frente de 450 sacerdotes de um outro Deus, o Deus Baal, que antes muitos de Israel, ali, inclusive a esposa do rei de Israel na época, adoravam. Mas então Elias prova que existe um único Deus e que este era mais poderoso do que este Deus Baal, esse Deus desses 450 outros sacerdotes. Mas ao invés de, depois que Elias os venceu e provou isso, ao invés de praticar a misericórdia divina para com esses sacerdotes, ele manda com que Israel tirasse a vida deles. Olha só, ele também errou. Então, chegou um momento que precisava vir então a lei do amor, o ensinamento dessa lei para todos nós, o verdadeiro amor, aquele amor de misericórdia, de piedade a todas as criaturas, e não poderia ter falhas. Então, para que isso pudesse acontecer de uma maneira firme, veio o próprio Cristo. E então ele caminhou por essas terras, nos ensinando o verdadeiro amor.
Apesar de todas as falhas, ele nos prova que o amor supera todas. E principalmente quando ele está ali perante a mulher adúltera, na qual todos queriam crucificá-la, porque foi o que Moisés ensinou lá atrás. Mas como Moisés era um espírito bom, mas não tinha todos os conhecimentos do Cristo, ele precisou trazer regras rígidas para nós. Mas então ali o Cristo, ele adianta um pouquinho e complementa a lei. Olha, é preciso sim que haja correção, mas não precisamos ser tão duros. Então por isso que ali naquele momento, ele fala para todos que estavam em volta e queriam apedrejar aquela mulher. Diz assim, olha, que atire a primeira pedra aquele que não tiver erros, aquele que não tiver pecado. Mas aí então todos que estavam em volta, espíritos imperfeitos ainda, percebem que tinham imperfeições, que tinham erros, que tinham pecados. Peraí, como que eu vou tacar uma pedra nela sendo que eu também tenho erros? Que nem ela. E aí então o único que poderia fazê-lo seria o Cristo. Ele poderia fazer isso, tacar uma pedra nela. Por quê? Porque ele é perfeito. Ele já passou por todas as provações que nós passamos hoje. Muitas existências atrás. Já passou por isso. Por isso que hoje ele é um espírito angélico, um espírito crístico. Mas ao invés de apedrejá-la, o que ele faz? Ele chega até ela e diz assim, cadê os teus julgadores? Os teus incriminadores, cadê? Ela diz assim, não estão mais aqui. Olha, então nem eu a julgo. Pode ir. Mas é o que ele fala para todos nós. Olha, continue caminhando com seus erros e acertos, mas preste atenção, não erres mais. Foi o que ele diz para ela. E é o que ele diz para todos nós, é o que ele vem nos ensinar. Olha, é preciso sim que venham os escândalos, é preciso sim que venham os erros, porque se não vier os erros, como que um professor vai conseguir corrigir um aluno? Ele não consegue. É por isso que existem as escolas terrenas, para que nós aprendamos a melhorar as nossas aptidões, mas é natural que nós vamos errar. E aí então nas escolas os professores chegam e nos corrigem. E é isso que o Cristo veio fazer, complementar, trazer o quê? Ensinamentos mais brandos para nós, no qual nós podemos caminhar uns com os outros sem apedrejar o outro, buscando aceitar as suas imperfeições, mas ao mesmo tempo dizer, olha, mas eu não gostei disso que você fez, isso está errado, isso tem que ser corrigido. Porque é melhor que sejamos lesados do que lesar alguém. É melhor que passemos dessa existência para a vida espiritual com paz na consciência. Ao chegar do outro lado, olha, me lesaram, me prejudicaram, me roubaram, me sacanearam de tudo quanto é forma. Mas tem uma coisa, eu não sacaneei ninguém. Eu não fui ingrato com ninguém. Eu não tirei nada de ninguém. E nós não sabemos o tanto que isso é bom. Essa paz na consciência, essa paz de espírito, quando nós entendemos isso. Então, o Cristo ele não veio destruir a lei, mas ele veio simplesmente dar andamento na lei de amor para que todos nós entendamos que é como nós devemos caminhar nessa terra, buscando entender uns aos outros, buscando aceitar os outros e buscando principalmente o perdão das ofensas. Maravilha, né? Então, o Alexandre falando, meus irmãos, ele deixa a gente muito próximo de sabermos que estamos muito acomodados dentro do nosso próprio ser. Essa notícia que Jesus nos dá, que ele não veio destruir a lei e veio sim complementar, ele está nos acordando que ele pede a aquietação das nossas almas, mas pede o aceleramento dos nossos passos dentro da lei de Deus, que é a lei de amor. E vivemos acomodados também em esperar, pedir a Jesus, contar a história de Jesus para os outros. Mas a história de Jesus que já está em nós, ela tem que ser ativa, tem que ser acesa, e tem que ser a complementação de todos os nossos passos, que nós sabemos que somos espíritos eternos. Então, numa tarde como essa, como o Evangelho vem expressar que dentro da nova era, nós temos a nova nascente com Chico Xavier,
que traz para nós em todos os ângulos da vida o coração pulsando na bondade, o rosto de Jesus precisamente mais perto de nós. Mas o ser Jesus que precisa estar em nós, ainda estamos bem fraquinhos. E sabendo das nossas fraquezas, das nossas imperfeições, vamos tirar a acomodação do nosso coração e correr um tanto mais nos exemplos de todos aqueles baluartes que já passaram por nós. A elasticidade do coração do Chico fez com que tantos espíritos amigos encontrassem naquele coração o corolário de bênçãos. E por que não nós também não entender que cada dia, homeopaticamente, nós podemos fornecer alguma alma que tem compromisso conosco, ajudando eles a trazer as mensagens do altar de cima para o altar interno do nosso coração. Então, o dia que nós resolvermos a serenar a nossa alma e correr um tanto mais, revisando o que temos aqui, que deve ser banido, com certeza o Cristo estará muito mais presente na nossa vida diária, no nosso cotidiano, em favor do nosso próximo. Esse reino de Deus, que Jesus veio dar complementação, não destruindo nada, aproveitando tudo, para que esse tudo seja conosco no degrau que nós estivermos. E sem afronta, todos os mensageiros trazem para nós que a caridade é luz, mas essa luz tem que ser construída nos nossos caminhos. Muito bom. Coisa boa. Vamos ler o outro? Vamos. Nós vamos dar seguimento com o livro Palavras de Vida Eterna. Para quem conhece, como todos os livros de Chico Xavier, né, não tem como dizer que um é melhor do que o outro, mas que todos complementam em nossas vidas com grandiosos conhecimentos de palavras de vida eterna mesmo. É para o espírito imortal. Nós vamos ler então desse livro que o Alexandre anunciou, a leitura chamada No Rumo do Amanhã. É Marcos que vem falando a parábola. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Jesus. Bacana, né? Lembra-te de viver conquistando a glória eterna do Espírito. O reino de Deus explicou para nós que na sequência dos nossos passos, principalmente em cada reencarnação, nós já estamos na portaria que Jesus espera todos nós, né? Diariamente retiram-se da terra criaturas cujo passo se imobiliza nos angustiosos tormentos das frustrações. Estende os braços para o ouro que amontoaram. Contudo, esse ouro apenas lhes assegura o mausoléu em que se lhes guarda as cinzas. Olha que maravilha. O Chico falava para nós, Alexandre, que é muito bom ganhar dinheiro, ganhar troféus, emendas que traz o nosso coração jubiloso. Mas que dia que o homem viu o ouro trabalhar o fundo da panela? Que dia que o ouro trouxe o grão direto para a panela? É preciso que ele seja trabalhado pelo nosso coração. Tudo é válido da nossa mão, mas a administração que nós temos, gente, é severa. Para que nós possamos já lembrar que somos Espírito Eterno, sendo aqui, trazer o nosso mundo dentro do mundo que vivemos. Essa leitura requer muita atenção, né? Alonga a lembrança para o nome em que se ilustraram nos eventos humanos, todavia, quase sempre a fulguração pessoal de que se vira objeto apenas lhes acorda o coração para a dor do arrependimento tardio. Então nós temos que tomar muito cuidado para a gente não entrar no arrependimento. Porque a tristeza, gente, ela traz um luto tão grande para nós, e o arrependimento pode até nos salvar. Mas se nós compreendermos que Deus está conosco lado a lado, e nós estamos com Ele também na pessoa do próximo, né? Contemplam o campo de luta em que desenvolver o transitório domínio, mas não enxergam senão
a poeira da desilusão que lhes soterra as sombras mortas. Sim, em verdade, passaram no mundo, em carros de triunfos, na política, na fortuna, na ciência, na religião e no poder. No entanto, incapazes do verdadeiro serviço ao semelhante, enganaram tão somente a si próprios no culto ao egoísmo e ao orgulho, a intemperança e a vaidade que lhes devastaram a vida. Então existe o verbo capinar. Que possamos então nessa hora, recordando todos os espíritos amigos que passaram por aqui, por exemplo, tem o nome de santo, como nós estamos no mês de 3 santos, né? Santo Antônio, São João e São Pedro. Mas todos eles capinaram o seu coração fazendo bem para levar esse nome santo. Nós podemos até levar o nome de santo, mas antes disso, vamos tirar o S. Somos antos, somos umas antas ainda que temos que crescer para finalizar o termo de santidade com Cristo, trabalhando mais, né? E despertam além da morte sem recolher a renovada luz. Recolhe os que padecem na derrota de si mesmos, depois de se acreditarem vencedores, dos que choram as horas perdidas, à procura, enquanto é hoje, enriquecer o próprio espírito para que o amanhã que te aguarda, porque consoante o ensino do Senhor, nada vale reter por fora o esplendor de todos os impérios do mundo, conservando a treva por dentro do coração. Que maravilha, meu Deus do céu. Muito bonita, né? E sábia para todos nós. O Evangelho nos ensina, complementando o que disse esse texto, ele nos fala que o que desligarmos aqui, desligaremos lá no mundo espiritual. E o que ligarmos aqui, nós também nos ligaremos lá. É mais ou menos o que ele quis dizer com outras palavras. Olha, de que adianta o ser humano ganhar o mundo e perder a sua alma? De que adianta o ser humano sair correndo feito um louco pelas coisas materiais da terra, pela beleza física, entre tantas outras coisas que o ser humano ele corre atrás neste planeta? E muitas vezes ele deixa de ter um filho em sua família, muitas vezes ele deixa de auxiliar os que estão mais carentes, ele deixa de constituir família, ele deixa de fazer muitas coisas, como cursos que ele poderia fazer para ter novos aprendizados, novos conhecimentos. Mas ao invés de buscar tudo isso que realmente engrandece o espírito, ele busca primeiro o que engrandece os seus celeiros. E consequentemente ele sai em busca de ganhar o mundo. Mas então a morte um dia vai ceifá-lo, a morte do corpo físico. E ele observará que quando ele faz a transição para o outro lado, estará de mãos vazias. Por quê? Porque ele não ajudou ninguém. Ele não teve filhos nesse mundo, ele não constituiu família neste mundo. Ele não buscou de alguma maneira buscar conhecimentos que engrandecem o espírito. Ele não buscou a única coisa que nós temos que passa com nós do outro lado, que são as virtudes. A única coisa que ele fez foi manter os seus vícios. O que? Egoísmo, vaidade, orgulho e arrogância. Então ele só se ligou no mundo às coisas efêmeras, às coisas temporais, às coisas do mundo. Só se ligou a isso. Consequentemente, apesar dele não levar nada disso para o outro lado, ele passa para o outro lado de mãos vazias e sentindo falta disso que ele lutou tanto aqui na Terra, dos bens materiais, da beleza física, entre tantas outras coisas efêmeras que ele só buscou no mundo. E aí, então ele sofre no mundo espiritual, nas zonas umbralinas, só também triste do outro lado, lembrando do que perdeu aqui na Terra, do que deixou aqui na Terra, sofrendo quando às vezes então ele teve um filho ou outro e eles estão lutando aqui pelas coisas dele, e às vezes até prejudicando um ao outro. As outras pessoas se matando por causa dos bens dele, dos bens terrenos. Então, e também lá do outro lado, ele busca essas coisas e não encontra. Ele sofre demais com isso.
Mas aquelas pessoas que se ligam aqui na Terra aos bens espirituais, em se moldar em virtudes, em buscar as coisas do Espírito, estudar, trabalhar, ampliar as suas aptidões para realmente estar pelo outro, buscar constituir família, buscar auxiliar os espíritos imortais que ainda estão desencarnados e precisam reencarnar, constituindo essa família, tendo filhos. Essa pessoa não está percebendo, mas naturalmente, instintivamente, ela está construindo todo um futuro espiritual. Ela está se ligando às coisas eternas, às coisas do Espírito. E uma pessoa dessa maneira, quando desencarna, ela desencarna feliz do outro lado, iluminada do outro lado, porque ela não está apegada a nada aqui do mundo. Ela até que trabalhou as coisas do mundo, ela buscou conhecimentos, ela buscou bens terrenos sim, mas buscando esses bens terrenos para um bem comum, não só para si. Ela buscou utilizar esses bens terrenos, o ganho do seu trabalho, mas para auxiliar os seus filhos, auxiliar os seus parentes, auxiliar a comunidade e, com isso, buscando transformar o mundo em um mundo melhor. Essa pessoa entendeu o verdadeiro sentido de progresso espiritual aqui no mundo material. Olha que bacana! Então esses conhecimentos estão para abrir os nossos olhos e buscar fazer com que realmente possamos ouvir melhor, ver melhor e, consequentemente, trabalhar melhor e com afinco no que nós realmente devemos dar atenção, que são para as coisas espirituais, porque é o que nós somos. Nós somos o quê? Seres espirituais tendo experiências carnais materiais, e não ao contrário. Nós somos espíritos e não seres de carne, mas nós temos esse instrumento bendito que nos foi emprestado, sim, um corpo de carne, para podermos caminhar aqui, para podermos conviver uns com os outros. Assim como o ser humano precisou criar os veículos para que nós possamos chegar mais rápido em algum lugar, então Deus também criou para nós esses instrumentos que nos servem como instrumentos em uma escola, como é, instrumentos que nós vamos utilizar uns para com os outros, para aprendizado. Lembrando o que eu falei lá no início, a Terra, essa escola bendita, foi feita para nós, e não nós feitos para enfeitar a Terra. A Terra, a natureza, o Sol, a Lua, as plantas, as flores, os frutos, os pássaros, os animais, os cachorros, gatos, papagaios e codornas, que até tem aqui na Donda, né? Tudo isso foi feito para auxiliar-nos em nossos aprendizados, para acompanhar, para nos acompanhar, para seguir junto conosco e então a gente poder fazer o melhor proveito disso tudo. Olha só, o tanto que é bendito a luz do dia que nos ajuda a caminhar, a trabalhar e então trilhar os nossos caminhos. Mas então vem a noite e vem o luar, para que nós possamos então refletir sobre como que estamos caminhando durante o dia e já nos preparar para o amanhecer do dia seguinte. Tudo é bendito em nossas vidas e quando nós percebemos isso, nós então agradecemos de joelhos e chorando por todas essas bênçãos. Mas porém, tá certo, a Terra não é um mundo fácil. Temos de lutar contra a inclemência da natureza e também contra a ignorância do nosso semelhante, que muitas vezes ele também luta contra a nossa ignorância. Mas então aí que vem a esperança que vem além da gratidão, na qual nós temos esperança que vamos suportar esse mundo, vamos vencer esse mundo depois de vencer a nós mesmos. E vamos sim alçar mundos felizes e mundos celestes. Que bom. Muito bom perceber que numa tarde como essa nós estamos esforçando para levantar das cinzas criadas por nós mesmos, devido às fogueiras que nós incendiamos em nossas vidas, atingindo a vida do nosso semelhante. Chico Xavier falava para nós que ambiente limpo não é o que mais se limpa, é o que menos se suja. Olha que frase maravilhosa. Então que devemos então sugar o nosso coração no trabalho, mas conhecendo que esse mesmo coração
dando andamento nas tarefas do Cristo que já estão nas nossas mãos, nós estamos cada vez mais garantidos na senda do bem. Muito bom. Podemos terminar, né? Podemos. Vamos elevar as nossas mentes e agradecer mais uma vez essa oportunidade bendita de estarmos todos juntos comungando o Evangelho, buscando entender que o Cristo veio então acrescentar para nós novos ensinamentos, ensinamentos que vão fazer com que caminhemos com mais harmonia entre todos os nossos semelhantes, que vai fazer com que entendamos melhor a nós mesmos e que vai fazer com que possamos compreender melhor as bênçãos que Deus coloca em nossas vidas. Vamos agradecer a espiritualidade maior que esteve nos auxiliando e nos intuindo. Vamos pedir por todos aqueles que ainda não compreendem a necessidade da religiosidade em suas vidas e caminham perdidos pelas ruas. Vamos pedir também por aqueles que estão acamados, adoentados, que estão passando por essa pandemia. E vamos lembrar daquele ensinamento de Chico Xavier de que tudo passa, de que logo nós vamos ter calmaria em nossas vidas depois das tempestades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Assim seja. Muito bom. Boa tarde para todos. Um abraço para todos. Que todos nós fiquemos com Deus. Muito bom.